Sou grata ao Senhor pelo privilégio que Ele me concede nessa noite, de estar aqui, nesta casa de oração, neste lugar. Louvamos ao Senhor pelo privilégio de poder estar aqui, glorificando a Deus e já sentindo a presença do Espírito Santo. Agradeço a Deus pela alegria, né, de estar aqui, junto com a pastora Vilma, pastor Josué Mendes, pastor Tony, pastora Vanessa e toda a sua família. A família Mendes, que nós amamos muito. Trago aqui o abraço fraterno do pastor João Neto a vocês. Mandou, saudar a vocês com a paz do Senhor. Louvo a Deus também pela vida do meu filho, pastor João Neto Júnior, pela vida da minha nora, que a considero como minha filha, a Isabela, que me acompanham, estão aqui ali intercedendo por minha vida também. E eu louvo a Deus pela vida deles. Irmã Vilma falando assim, de longos anos, né, irmã Vilma? Que somos companheiras de oração, ela daqui, eu de lá. E eu me lembrei que a primeira vez que eu vim aqui, em 2006, o Juninho tinha 10 anos, né? A primeira vez que eu vim, junto com o João Neto, e estava tendo um trabalho bem lindo ali no Caique, quando estava o cantor Wagner Roberto, né? Um dia de frio, muito frio, e o Juninho jogando bola, junto com o Guilherme, meu sobrinho, ali no Caique, jogou bola o dia inteiro, e um frio danado, e depois, na hora de tomar banho, ele estava bem aquecido, estava jogando bola, e eu falei para ele, você vai sofrer para tomar banho na hora do frio, e ele jogou bola até depois, na hora de tomar banho, foi tomar banho lá nós estava no como que fala? Isso, ali, e ele foi tomar banho, deixou a roupa cair bem na água. E um frio, eu falei, agora como vai fazer? Mas pensa em sofrimento, mas era criança, né? E aqui, nesse ano que passou, 2023, né? O ano passado, ele foi consagrado a pastor aqui, para a glória do Senhor. Eu estava sentada ali meditando nisso, né? Na caminhada da gente com Cristo, na caminhada, né, juntamente com esta igreja. Então não tem como não amar vocês como nossos irmãos, assim mesmo, além de irmãos em Cristo, são pessoas que a gente ama, não tem como esquecer essa igreja. Não tem como nas nossas orações, nossos momentos que estamos ali intercedendo pelos pastores, pela vida dos irmãos que fazem a obra do Senhor na terra, não tem como esquecer da igreja de Castro, não tem como esquecer desses irmãos aqui. Então eu amo vocês, nós amamos, a igreja de Paraíso Norte ama esta igreja, assim, eu não tinha falado nada que vinha para cá, e a irmã irmã lá viu o cartaz ontem, falou assim, não tem um ônibus, não vai levar um ônibus para Castro? Não dá mais tempo, irmã Ivonete, não tem como ir de ônibus para Castro, não. Então, estou aqui nessa noite com uma alegria muito grande no meu coração. Esse tema também é um tema muito maravilhoso, um tema propício para essa época, né, que nós estamos vivendo. Mulheres transformadas, influenciando gerações. O que falam hoje, principalmente na linguagem mais jovem, são as influências, não é? São quantos seguidores a pessoa tem lá nas redes sociais. Fulano tem não sei quantos mil seguidores. De repente, uma atitude que ele fez ou ela faz, ela adquire rapidinho, não sei quantos, mais 1.000 seguidores, milhões de seguidores. Também alguma coisa que a pessoa faz, perde não sei quantos 1.000 seguidores. Então, hoje o que falam, não para mim, eu não entendo muito bem de rede social, então sou bem leiga nessa parte, mas a gente vê que a maioria dos jovens falam em seguidores, em seguidoras, né? Falam em influência, seguir fulano, aprender com ciclano, né? E para nós, assim, mas da minha idade, assim, não entendo muito disso, mas hoje é a fala da juventude. E esse tema, quando a irmã Vilma mandou para mim, mulheres transformadas, influenciando gerações. E aí você não tem como ir para a palavra de Deus e lembrar de nós, saber que nós estamos aqui porque somos influenciadas, né, por mulheres de Deus com os corações incendiados pelo Espírito Santo de Deus.
Nós estamos aqui porque lá atrás, desde a palavra do Senhor, tiveram mulheres que se dedicaram, mulheres que oraram, mulheres que buscaram a presença de Deus, foram cheias do Espírito Santo e nos influenciaram, não apenas lá atrás, as mulheres que as conheceram, mas atingiu a nós, que através da palavra do Senhor, somos incendiadas até hoje pelo poder do Espírito Santo e também pelas referências que tivemos com elas, né? E pela influência através da palavra. E o tema, né? E depois tem o versículo no livro de João, no capítulo 4, e o versículo é o versículo 21, né? E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Que lindo! É um tema maravilhoso. E falando de mulheres, irmãs, a gente fica feliz porque nós aprendemos com mulheres maravilhosas, né? Mulheres que influenciaram mesmo as suas gerações e alcançou a nós. Quando eu falo de mulher, eu me lembro, falando de mulheres de agora, da nossa... me lembro de Susanna Wesley, que uma mulher com um coração incendiado pelo Espírito de Deus, uma mulher que se dedicou ao Senhor. Ela foi uma mulher que você vai para a história, ela foi uma mulher na época dela, extremamente, né, pobre financeiramente, mas uma mulher rica da presença do Senhor. Ela teve 10 filhos, e os 10 filhos dela foram uma bênção, né? A gente conta com John Wesley, que foi um homem que eu acredito que todo mundo conhece, todo mundo leitor da palavra, de livros, conhece quem é John Wesley, que foi o pai do metodismo, né? O homem cheio da presença de Deus. Também o seu irmão Samuel Wesley e Carlos Wesley. Homens cheios da graça de Deus. E aí quando você vai para a história, você vai ver que a mãe deles foi uma mulher que os ensinou na palavra, não teve preguiça de ler, não teve preguiça de orar, e não teve preguiça de ensinar os seus filhos. Então, quando você vai ver que mulheres que têm um coração incendiado com a chama do Espírito Santo, ela vai incendiar, primeiro de tudo, a sua família para Cristo. John Wesley foi um homem chamado Tição, tirado do fogo, porque teve um incêndio na casa deles, né? Susanna Wesley, seu marido, e ele foi salvo por um irmão vizinho. Ele já estava pegando fogo na casa e não foi milagrosamente salvo, tirado lá de cima. Então ele é chamado Tição, tirado do fogo. Não resta dúvida que foi a oração, o clamor, né? E a devoção daquela mulher servindo ao Senhor e intercedendo pelos seus filhos. Também, quando nós lembramos da história da igreja, a história da igreja Assembleia de Deus, eu amo, eu leio a história no tempo que eu puder, assim, eu leio a história da Frida Wingren, a mulher de Gunnar Wingren, vindo da Suécia. Ela era uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que influenciou também a geração. Ela era enfermeira, ela era uma escritora, ela era compositora dos louvores, ela escreveu 23 hinos da harpa cristã, ela era uma poetisa, ela era uma articulista, né, ali do seu tempo. Foi uma mulher cheia do poder de Deus, ajudando o seu esposo. Chegou em Belém do Pará num momento de dificuldade, mas ela deu a mão ao seu esposo, trabalhando no reino. E se você for para a história da Assembleia de Deus, os 3 primeiros ali, o primeiro jornal da Assembleia de Deus, o Boa Semente, está lá, né, seus escritos, a sua contribuição no reino. Depois do Boa Semente veio o Som Alegre, e agora o conhecidíssimo aí na nossa geração, o Mensageiro da Paz. Tudo começou com o seu esposo, Gunnar Wingren. Ela foi uma também ajudadora desse trabalho. E quando você vai para a história, essa mulher, ela foi
tão cheia da graça de Deus. Ela estava lá nas primeiras convenções, né, cheia do Espírito Santo, ajudando, cheia da graça do Senhor, uma mulher assim que influenciou mesmo a sua geração, a ponto de trazer, se for para a história você vai ver, ciúmes nos obreiros, nos homens. Ciúmes. Os homens tiraram ela de fora, não dá. Ela não pode ficar aqui. Em vez deles falar assim, glória a Deus por essa mulher cheia do Espírito Santo, né, ajudando a gente, ela iria influenciar mais mulheres para estar no reino, trabalhando na obra de Deus. Mulheres que nós podemos olhar para a história e ver que contribuíram muito no reino de Deus. Ela pode até ter sido tentada abafar a vida daquela mulher aqui na terra, mas eu tenho certeza que na glória nós vamos encontrar com ela, e lá já não tem mais tristeza, não tem mais dor, não tem mais ninguém tentando parar, né? Mas lá a gente vai saber o quanto ela foi importante, né, na terra. E eu também gosto, irmã Vilma, ainda na Igreja Assembleia de Deus, na história nossa, né, um movimento pentecostal, de uma mulher que eu sempre falo lá para as irmãs do Círculo de Oração, a irmã Albertina Bezerra Barretos, que no dia 6 de março de 1942, na cidade de Recife, no Pernambuco, o Senhor permitiu na vida daquela mulher uma enfermidade na vida da sua filha Zuleide. Ela nasceu paralítica e sem falar. Mas uma mulher incendiada pelo Espírito Santo de Deus, ela não se conforma com as lutas. Ela entende, como disse Paulo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E entende que quando Deus permite uma luta, uma dificuldade, ela faz como Ana, ela vai pro altar do Senhor, buscar a presença de Deus e conversar com o Pai, porque é do alto que vem a resposta. Então a irmã Albertina, ela convidou mais 7 irmãs, e ela falou assim: irmãs, olha, eu quero convidar vocês para junto comigo orar pela minha filha. Eu quero que Jesus cure a minha filha. E elas começaram a ir ao templo e orar para que Jesus salvasse, né, curasse a sua filha. E ela tinha visto em um folheto escrito assim, ó: as orações são como uns círculos no céu. E quando ela chegou na igreja, ela falou para as irmãs: olha, irmãs, eu li num folheto que as nossas orações, elas formam como um círculo no céu. Então nós vamos fazer aqui uma oração em círculo, e vamos estar pedindo, eu peço às irmãs que me ajudem em oração, para que Jesus cure minha filha. Enquanto elas oravam, todos os dias, toda semana, né, num dia na semana elas iam orar, e um dia Deus, tomando alguém em profecia, disse assim: olha, a enfermidade da tua filha eu vou curar, porque essa enfermidade não é para a morte, mas essa enfermidade é para que um grande trabalho, uma grande obra se inicie aqui, para a glória do nome de Jesus. E ali deu início ao círculo de oração. Qual é a Igreja Assembleia de Deus que não tem um círculo de oração? Qual é a Igreja Assembleia de Deus que até hoje, no ano de 2024, não tem mulheres incendiadas pelo Espírito Santo, que vem ao templo nos momentos de dificuldades para orar e buscar ao Senhor, mas está orando por músicos, por pastores, por evangelistas, por homens que saem para pregar a palavra, por jovens, por crianças, por trabalhos, por departamentos. Sempre tem mulheres aqui de joelhos dobrados, exaltando e buscando ao Senhor, sabendo que do alto tem sim resposta para fazer no reino e na obra de Deus. E aqui nesta noite eu sei que tem mulheres cheias do Espírito Santo, com o coração incendiados para influenciar gerações. Por que não dizer da pastora Vilma Mendes, aleluia, que tem se entregado na obra do Senhor, juntamente com vocês, para fazer aqui, deixar um legado para as mulheres mais novas. Eu tenho certeza que essas meninas novas que estão aqui, as jovens mulheres que estão aqui, olham para as mais velhas que estão sentadas aqui e oram, buscam ao Senhor,
tem testemunhos de vida para contar para vocês. Cadê o Júnior? O Júnior, Josué Júnior, cadê ele? O Juninho, olha lá ele. Quem é que não sabe do testemunho do Júnior? Levanta a mão aí, Júnior. Oh, aleluia. Ali está um testemunho, né, irmã Vilma? E nessa igreja, quem não sabe do testemunho, que como foi que o Júnior nasceu, se não foi de uma resposta, de uma oração e de uma profecia, falando que ele seria aqui também uma grande bênção. Então eu sei que aqui tem meninas mais novas, mulheres mais novas, que olham para as mais velhas, que têm testemunhos de vida para contar, para dizer para as outras: continuem firmes na presença do Senhor, continuem orando, porque o Senhor tem resposta sim. Continuem firmes, porque o Senhor tem palavra de vida sim. Aleluia. Mulheres transformadas. E aí é onde chama atenção. Quem não é transformada não tem como influenciar, irmã Vilma, a não ser de outra forma. Só influencia quem deixa o Espírito Santo transformar. Só influencia alguém. Todas que nós falamos aqui, você vai ver que são mulheres que se posicionaram na presença de Deus. Não é fácil. Se posicionar na presença, no centro da vontade de Deus, para influenciar outras mulheres. Viver uma vida na presença do Pai, colocando a vida na presença dele, dizendo assim: Senhor, usa-me. Faça de mim um vaso nas tuas mãos. Eu me coloco no centro da tua vontade, Senhor, não importa as circunstâncias. Porque para ser usado e influenciar pessoas, em primeiro lugar, nós temos que nos abater. Nós temos que deixar que a nossa vontade, o nosso eu, suma. E façamos como João: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Aleluia. Importa que ele cresça o tempo todo na minha vida, e eu diminua, e eu diminua, e eu diminua, e nós diminuirmos, dói. Só que se você quiser influenciar gerações para a glória de Deus, para o reino de Deus, temos que diminuir ao máximo. Amém? Glória a Jesus. Quando nós vamos para a palavra de Deus, e nós vimos mulheres que influenciaram, mulheres acima da média, né? Como Ana, uma mulher que ela precisava de uma bênção. Ela precisava receber de Deus uma bênção. Ela olhava para ela e ela se via rejeitada por Deus, pela sociedade da época, né? A Bíblia diz que não pelo esposo, a esposa a amava, né? Dizia que amava, mas ele tinha outra esposa. Ele tinha Penina. Ele falava que amava, né? Ele falou assim: Ana, eu não sou suficiente, eu te amo, eu estou sempre aqui. Mas ele tinha outra esposa. Eu gosto sempre de meditar assim, né? Que não era uma vontade de Deus. O Senhor aceitava, mas não era da vontade do Senhor. E Eucana tinha Penina, Penina tinha filhos, e Ana não tinha. Mas Ana não se conformou. Aí está o segredo. Não se conforme com aquilo que você olha, você sabe que você precisa, você quer, e aquilo vai engrandecer o nome do Senhor. E você sabe que você tem que pagar um preço um pouco mais. Só recebe algo grande de Deus, irmãos,
quem também se posiciona diante do Senhor, pagando um preço maior um pouco, de alguém olhar para você e dizer assim, ó, eu não suportaria isso. E você diz assim, quem diz para você que é eu que suporto? Eu suporto porque eu tenho um Deus que está na minha vida. Talvez Ana, alguém chegasse em Ana e falasse assim, Ana, eu não suportaria isso. Mas Ana olhava para dentro dela e falava assim, eu também não, se não fosse a graça de Deus. E o que Ana fez? Todos os anos a Bíblia diz que eles subiam a Jerusalém para adorar a Deus, para oferecer sacrifícios. E Ana, mesmo sabendo que Penina ia junto, ela ia junto com o problema do lado, olhando para o problema, olhando para aquela dor, olhando o tempo todo para aquela mulher que olhava para ela. A Bíblia diz que ela zombava dela, perturbava ela, mas ela subia junto para Jerusalém. Era fácil? Não. Só que, irmãos, as mulheres fortes, cheias do Espírito Santo, incendiadas, com o coração incendiados com o poder de Deus, elas não temem o problema, elas enfrentam o problema. Elas não fogem, elas não recuam do problema, elas avançam para o problema, porque elas sabem que quem vai com elas não é nada mais, nada menos do que aquele que não perde batalhas, do que o general de guerra, aquele que diz assim, ó, pode ir que eu estou contigo. E aí falamos como Moisés, Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Por isso que nós vencemos. E aí Ana ia todos os anos olha, irmãs, do lado o problema, do lado a angústia, do lado a agonia. A Bíblia diz que Penina olhava para ela e desfazia e perturbava ela mesma. Mas Ana, mesmo assim, sabia que para onde ela subia, todos os anos, era o lugar certo. Ela ia para o templo adorar o Senhor. Mas como sempre chega o dia que nós também nos posicionamos diante do Senhor diferente. Ana, aquele dia, ela deixou de dizer assim, Senhor, eu não vou pensar só em mim. Eu não vou pensar só na vergonha que eu sinto porque eu não tenho filhos. Eu não vou pensar só na vontade que eu tenho de embalar um filho nos braços, de estender uma roupinha no varal. Eu não vou pensar somente ver um filho correndo pela casa me chamando de mãe. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim, Senhor? E eu tenho certeza que o Espírito de Deus ali trouxe ao seu coração algo diferente. E aí ela falou, ela inverteu, e ela disse, Senhor, se tu me deres um filho, e esse filho for um filho, eu quero um filho homem, né, um varão, eu te devolvo. Glória a Deus. Olha que interessante. Senhor, o Senhor vai trazer a mim uma alegria muito grande, porém, Senhor, eu devolvo a ti, eu trago de volta para a tua casa. Glória a Deus. E era isso que o Senhor, olha por que nós precisamos perguntar a Deus. Quando a gente passa por uma dificuldade, a mulher que teme ao Senhor é uma mulher transformada e sabe que ela tem que influenciar outras. Quando vem sobre ela uma dificuldade, uma dor, uma vontade de chorar, algo que tem tirado a paz, ela vai falar, Senhor, nunca pergunta por quê. Senhor, para quê? O que vai acontecer, Senhor? O que o Senhor quer de mim? E naquele dia, quando ela estava ali angustiada, triste, chorando, o sacerdote ali chegou nela, Ana, você está embriagada essa hora? Ela disse, eu não, eu sou apenas uma mulher aflita de alma. Estou aqui conversando com o meu Deus. E o sacerdote ali disse para ela assim, olha, seja feito ao teu coração, na tua vida, aquilo que tu pedes ao Senhor. A Bíblia diz que quando Ana foi embora para casa, ela já foi feliz, alegre, levando no seu coração a certeza que o Senhor tinha respondido às suas orações. E olha que lindo, irmãos, a vitória de Ana, a vitória daquela mulher, que foi o seu filho Samuel,
ela fez uma promessa ao Senhor, um voto a Deus, que devolveria ele ao templo. Era exatamente o que o reino de Deus precisava, porque estava em decadência Israel, porque Eli não tinha nenhum filho para lhe substituir. Ana foi a mulher cheia de dores, desprezada, triste, chorando, apesar das feridas, apesar das desilusões. Eu te chamei, cadê o hino? Eu te chamei, deixa eu te usar. Era o que Deus estava falando para Ana. Ana, inverte a oração aí, que é de você que eu vou levantar o próximo. Aleluia! Do ventre daquela mulher que chorava, que era triste, veio Samuel, o homem que tirou Israel da decadência, um homem que foi usado pelo Senhor para ungir o rei Saul, para ungir o rei Davi, e ali tomou um novo rumo toda a terra de Israel. De repente, nesta noite, eu estou falando para mulheres que não estão entendendo o que está passando. A dor, o choro, a tristeza, a decepção, a angústia. Você entra no seu quarto, você chora, você pergunta: Senhor, por que isso, Deus? E o Senhor está te respondendo agora. Inverte a oração, começa a colocar na presença do Senhor, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. O que o Senhor quer de mim? Eu quero me posicionar na tua presença, eu quero ser usada por ti. E pode ter certeza que de você, desses momentos de lágrimas, desses momentos de dores, desses momentos de choro, certamente tirará daí algo precioso para o reino, e o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida. E aí nós vamos para o livro de João, que é o tema principal. Uma mulher também desprezada. Uma mulher que era reconhecida na sociedade por uma mulher não era bem vista. E Jesus, eu acho interessante essa passagem quando lá no começo, lá em João, quando diz assim, era necessário Jesus passar por Samaria. Por que você acha que era necessário? Qual a necessidade que Jesus tinha, Vilma? Foi necessário passar por Samaria. Glória a Deus. Ninguém enxergava aquela mulher como uma mulher, vamos usar uma palavra aqui, bem vista, né? Era desprezada aos olhos humanos na sociedade. Mas alguém conhecia o valor daquela mulher. Só Deus. Só Deus investe num projeto falido. Só Deus. Porque é Ele que conhece lá dentro. Ele conhece. Por isso que a gente nunca pode olhar para alguém e achar que aquela pessoa não tem valor. Só Jesus investe num projeto falido. A samaritana, que nós não sabemos o nome dela, mas a primeira missionária que pregou em Samaria, e Jesus salvou Samaria inteira. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Foi necessário Jesus passar por Samaria, cansado, com fome, sentou ali naquele lugar, e jamais ninguém entenderia por que aquela parada, por que aquela espera. A espera de Jesus por uma mulher que não tinha valor de nada para a sociedade. Aleluia. E Jesus ficou sentado ali, esperando por aquela mulher. Hoje nós sabemos que foi uma missionária depois. Hoje nós sabemos quem é a samaritana. Hoje nós sabemos, nós lemos aqui, sabemos a história dela. E nós até influenciamos por ela, porque depois dela transformada, ela foi lá e influenciou todo mundo, falou de Jesus. Quando o povo veio, que viu Jesus ali, falou também as mesmas palavras de vida eterna para os homens.
todo mundo entendeu. Mas e antes, quem era aquela mulher? Mas o Senhor continua à procura, irmãos. Aleluia. Jesus continua dizendo assim: é necessário passar pela cidade de Castro, encontrando mulheres aqui, nessa cidade. E essas mulheres que estão aqui, que oram e buscam ao Senhor, entendam que Jesus quer encher vocês de poder e de autoridade, para que vocês influenciem outras mulheres dessa cidade. Mulheres que ninguém dá nada por elas, mas o Senhor sabe exatamente onde elas estão. E é aqui que elas vão serem transformadas, através da palavra, através das vossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Jesus ficou sentado esperando por ela, e ela chegou sem graça quando ela viu aquele homem sentado. Era o meio-dia. Com vergonha, ela falou assim: pensei que não ia ter ninguém aqui, tem esse homem. E ali Jesus começa um diálogo com aquela mulher. Mulher, dá-me de beber. E se você fechar os olhos e começar a imaginar, a vergonha, o sentimento que ela teve, olhou e falou assim: é um judeu, está me pedindo água, porque a gente nem se dá, a gente nem tem boa relação, né? Os judeus com os samaritanos. Mas foi um diálogo que foi se tornando tão maravilhoso, porque conversar com Jesus é maravilhoso demais. Não importa a tua situação, não. Ele tem sempre palavra de vida eterna. Ele tem sempre a água para matar a sede. Aleluia. Ele tem sempre o pão. Ele é o pão para matar a fome do faminto. Aleluia. Ele tem sempre resposta. Ele tem sempre um abraço. Não importa a forma que você está, Ele tem sempre o abraço. Ele tem sempre a resposta certa. Ele tem sempre a alegria para o coração ferido. Aleluia. Glória a Deus. E surgiu ali, daquela conversa tão maravilhosa, uma mulher que estava sedenta, uma mulher que não tinha resposta mais terrena. Eu acredito que o que aquela mulher esperava? Uma mulher que tinha tido quantos maridos? 6 maridos. O que ela tinha não era dela. Nunca conheceu alegria, nunca conheceu felicidade. Eu acredito que ela nunca conheceu um dia de paz. Ela não sabia o que era ter consolo. Oh Deus. Mas esse é o Jesus que nós conhecemos, que dá uma volta, cansado. E a Bíblia diz: é necessário ficar aqui esperando por alguém, porque só eu sei o valor que ela tem. E uma igreja com mulheres transformadas, cheias do Espírito Santo, com o coração incendiado pelo poder de Deus, cheias da graça do Senhor. Elas sabem que na cidade de Castro está cheio de mulheres sofridas, angustiadas, com noites mal dormidas, com angústia no coração, à procura da alegria, à procura da felicidade, à procura de algo para complementar a sua vida. Elas não sabem que é Jesus. Elas não sabem que a resposta está no nosso Jesus. O Jesus que essas mulheres que estão aqui sentem e sabem quem é Ele. Glória a Deus. Mas quando mulheres cheias do Espírito Santo, transformadas, prontas para influenciar gerações, dobram os joelhos, começam a clamar e dizem assim: Senhor, enche esta casa de mulheres. O Senhor vai buscar e vai trazer e vai encher essa igreja, irmãos, de mulheres cheias do poder de Deus. E eu sei que é isso que vocês oram. O círculo de oração tem orado: Jesus, levanta mais mulheres, Senhor. Salva mais mulheres para esta obra, Jesus. E o Senhor
Senhor vai enviar, irmãos. E o Senhor vai encher essa igreja de mulheres cheias do Espírito Santo. Porque eu sei que os obreiros aqui também já oram para que Jesus alcance mais homens para estarem trabalhando cheios do Espírito Santo. E eu fico imaginando quando a igreja lá em Atos estava orando, eles tinham orações, eles tinham união, clamor, eles eram tão unidos que eles vendiam as suas propriedades, um vendia a sua, o outro vendia a sua, para estarem se unindo e gastando junto, né, as provisões, cheios do Espírito Santo. E ali, na época, se levantou um homem furioso contra os cristãos, Saulo de Tarso. E ele saía à procura dos cristãos para bater, para matar. Ele estava pronto para tudo. Só o Senhor sabia o valor de Saulo. Aqui na cidade de Castro, quantos Saulos estão por aí? Glória a Deus. E sou uma igreja incendiada pelo Espírito Santo. Sou uma igreja cheia do poder de Deus. Vão encontrar samaritanas precisando da graça e Saulos de Tarso por aí, que até persegue os cristãos, mas o Senhor sabe exatamente onde eles estão. E quando essa igreja está incendiada pelo Espírito Santo, unidos em oração, buscando a presença de Deus, o Senhor vai enviar para este lugar aqueles que o Senhor quer salvar, aqueles que o Senhor quer libertar, mas sejam cheios da graça de Deus, se unam cada vez mais, encham-se da graça, do poder do Senhor, para que o Senhor envie a este lugar as samaritanas que Ele quer salvar, e os Saulos de Tarso que já estão aí prontos para serem encontrados pelo Espírito de Deus. Mulheres transformadas, influenciando gerações, estão aqui. Amém? Essas mulheres estão aqui nesse templo. E às vezes você olha para você e fala assim: irmã Miriam, eu não sei pregar, mas você tem 2 joelhos. Amém? Não tem uma pregação melhor, irmãos. Irmã Miriam, eu não sei o que eu posso fazer para me ajudar a irmã Vilma. Eu não tenho dom. Isso é desculpa. Sabia? Irmã Vilma, eu tenho muitos afazeres, irmã, eu sou muito ocupada, por isso que eu só vou para a igreja no domingo. Desculpa. Olha, irmã Vilma, eu estou com uma dificuldade muito grande, por isso que estou indo pouco na igreja. Desculpa. Não arranje desculpa para a sua frieza espiritual. Mas nós estamos reunidos aqui nesta noite, lembrando que Jesus está voltando, que nós estamos falando para mulheres transformadas, para influenciar gerações. Qual o legado que você quer deixar? Qual o legado que você quer deixar para as outras que vêm após você? Nós estamos falando aqui da samaritana, nós falamos de Ana. Se nós for para a palavra de Deus, nós vamos lembrar de Abigail, uma mulher extraordinária, uma mulher que você vai aprender com ela, que coisa mais linda. Nós vamos lembrar de Noemi, que influenciou sua nora Ruth. Onde você for, eu vou. Onde você deitar, eu vou deitar. Onde você dormir, eu vou dormir. Onde você comer, eu vou comer. Onde você morar, eu vou morar. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aleluia. Nós vamos para a palavra, nós vamos ver mulheres acima da média influenciaram lá e continuam nos influenciando até agora. Nós falamos de 3 mulheres contemporâneas. Nós falamos de Susana Wesley, falamos de Frida Wingren e falamos também da irmã Albertina. 3 mulheres contemporâneas nossas, está aqui logo pertinho aqui de nós. E o tempo vai passar. E quantas Susanas
temos aqui, que tem orado pelos seus filhos, que tem visto os seus filhos vir para a casa do Senhor e trabalhar no reino. A Bíblia diz no Salmo 127 que os nossos filhos são como flechas na mão do valente. Glória a Deus. E eu e você não podemos aceitar outra coisa. É promessa do Senhor. Nossos filhos, além do que nós. Aquilo que eu sou limitada, e o meu esposo, pastor Gilberto, é limitado para fazer, o Juninho vai fazer, junto com o Robson e Isabela. E agora o neto, Samir. E eu oro todo dia por eles e digo, Senhor, eles têm que fazer muito mais além do pouquinho que nós temos feito. É isso que uma mãe, uma mulher transformada para influenciar gerações, tem que, em primeiro lugar, influenciar a sua família, os seus filhos e netos, e não se conformar em perdê-los para o pecado e para Satanás. Não dê desculpa para servir ao Senhor com sinceridade. Não dê desculpa para vir à casa do Senhor e fazer a obra de Deus. Sirva ao Senhor e saiba que uma mulher cheia do Espírito Santo para influenciar gerações, é isso que o Senhor procura em nós. Esse tema, irmãos, foi dado pelo Espírito de Deus. Nós passaremos aqui a noite inteira, você passaria a noite inteira meditando nele. Mas deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Não são as minhas palavras que vai te influenciar ou falar ao seu coração, mas é você mesmo que tem que se posicionar diante do Senhor e dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual o legado que você tem deixado para os seus filhos, filhas, para os seus netos, para as suas netas, para os seus genros, para as suas noras? Quando alguém está doente, leva lá para a irmã Vilma orar, não é assim? Leva lá para o pastor Josué orar, leva lá para o pastor Tony orar, leva lá para a Vanessa orar, não é assim? Tem que olhar para nós e dizer assim, ó, leva lá para ungir, vai orar e Jesus vai curar, vai lá, vai dar um conselho bom, vai lá, vai te ensinar como fazer, vai te ensinar como proceder, vai falar na hora certa e vai se calar na hora certa também. Qual é o legado que eu e você estamos deixando para as nossas próximas gerações? É um chamado de Deus. Se o Senhor te trouxe aqui nesta noite, se o Senhor me trouxe aqui nessa noite, é para o Senhor falar conosco, que nós saímos daqui, não da mesma forma que chegamos, mas saímos daqui transformadas, para termos certezas que vamos influenciar a próxima geração. Glória a Deus. Não se deixe se conformar, não se conforme. Romanos 12:12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela razão do vosso entendimento. Não se conforme ser do mesmo jeito a vida toda. Não se conforme ter uma vida mesquinha e espiritual. Não se conforme se lembrar dos anos passados. Oh, como eu orava. Ah, como eu tenho saudade. Tem gente que fala assim, o primeiro amor, meu Deus, o primeiro amor é hoje, irmãos. Que saudade do primeiro amor, que eu ia para as vigílias, que eu orava à madrugada, que eu pregava a palavra, que eu cantava, que eu não perdi um círculo de oração, que eu não perdi uma visita com as irmãs, que eu tinha prazer em jejuar e orar. O primeiro amor é agora. Se você tem saudade de um tempo passado, então aceite Jesus de novo e venha ser uma bênção na casa de Deus. E venha ser uma bênção para influenciar as meninas mais novas, as crianças, as adolescentes e as jovens. Para que elas possam olhar para você e dizer assim, eu quero ser como aquela irmã. Eu quero orar como aquela irmã.
Eu quero viver com uma vida devotada na presença de Deus como aquela irmã. Então que nessa noite, este tema, nos chamando a atenção, mulheres transformadas, influenciando gerações, esteja sendo viva na minha vida e na sua. E que nós possamos a cada minuto sentir mais vontade de orar, de buscar o Senhor, de jejuar, de ter uma vida com Deus e de não se conformar em sermos de um jeito antes e agora de outro. Que o nome do Senhor continue sendo exaltado através de nós e que essa igreja continue buscando a presença do Senhor e se enchendo do Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.